Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Universo da Biologia Molecular. Eu sou Eduardo Castanho e na aula de hoje você vai aprender a como otimizar uma reação de PCR. Você vai aprender ali o passo a passo para deixar a sua reação tirindo. Você sabe, por exemplo, qual é a quantidade ideal de DNA que você coloca na reação, ou cDNA? Sabe qual é a quantidade ideal de primers para a sua reação funcionar? Você sabe quais são as condições de termociclagem mais adequadas para a sua reação funcionar? Na aula de hoje você vai aprender como determinar cada um desses pontos e outros vários pontos mais. Além disso, claro, saber qual que é a importância desse negócio, por que você precisa otimizar uma reação de PCR e como isso vai fazer você economizar tempo e dinheiro lá na frente. A gente se vê já já depois da vinheta. Muito bem, vamos começar, mas como sempre, antes de começar, quero dar os recadinhos. Dois recados hoje, o primeiro deles é para você se inscrever aqui no canal, se você não está inscrito. Se inscreve e aciona o sininho aí para você receber as notificações quando eu colocar uma nova aula no ar, beleza? E o segundo é sobre o Clube do DNA, uma escola online de biologia molecular que você precisa para ser um profissional diferenciado aí no mercado de trabalho. Não importa se você é um estudante, se você é professor, se você quer trabalhar como pesquisador, quer atuar numa indústria, numa empresa, você que é da área de ciência da vida precisa se capacitar nas técnicas que analisam genética, que são as técnicas de biologia molecular. E não tem lugar melhor para você aprender biomol do que lá no Clube do DNA. Primeiro porque o conteúdo ele é excelente. Segundo, porque ele é baratinho. Você vai ver ali que o investimento que você vai fazer no clube é muito pouquinho por mês. É muito menos do que você gasta aí em lanchonete, numa ida numa lanchonete quando você vai. Então vai lá no clube. Conheço o clube interessantemente, deixa eu mostrar aqui para vocês. Tem várias coisas aqui que eu gostaria de falar, mas como não dá tempo, eu vou dar destaque aqui ao teste grátis. Você pode assistir a mais de 100 horas de conteúdo que tem lá no clube, tem muito tempo de aula lá, tem mais de 100 aulas, tem muito mais do que 100 horas de conteúdo. Você pode assistir todas essas aulas gratuitamente, se você testar aí por 7 dias, você não paga nada, acesso completo a tudo que tem lá no clube e você vai conhecer todas as aulas, as ferramentas, tudo que tem ali, eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Tem aula toda semana, às vezes ao vivo, às vezes gravada, tem curso completo, tem apostila, obviamente você recebe o certificado, dá para baixar as aulas para você assistir offline. Tem um monte de curso lá, tem alguns que nem estão aqui ainda nesse meu slide, mas tem um monte de curso. Você pode aprender biologia molecular ali do zero, aprender PCR em tempo real, PCR convencional, você pode aprender CRISPR, tem sequenciamento de nova geração, tem um monte de curso lá para você se capacitar, obviamente recebendo um certificado para todos eles. Vai lá, testa gratuitamente o clube aí por 7 dias. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, eu tenho certeza que você vai gostar. Gostou? Continua lá, se não gostou é só cancelar e não vai pagar nada, beleza? A gente se vê lá no clube. Para tudo aí! Seguinte, eu estava fazendo a edição dessa aula aqui agora e eu vi que ela ficou muito longa. Eu não quero colocar aulas muito longas aqui no YouTube mais. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse vídeo aqui, vou dividir em duas partes. A primeira parte está saindo agora e a segunda parte eu posto na semana que vem. Mas vai lá e assiste as duas partes porque elas se complementam, tá? Não adianta você assistir só a primeira que a segunda, você tem que pegar a segunda para fazer sentido para você. Fechou? Então vamos colocar a primeira parte do conteúdo essa semana. Semana que vem eu coloco a segunda parte dela e eu tenho certeza que você vai aproveitar. Volta aí para a aula. Agora sim começamos aqui a nossa aula. Só antes de começar, eu quero falar aqui para você que para você entender bem o que eu vou explicar nessa aula, você precisa ter conhecimento, os conceitos sobre PCR na cabeça, tá? Se você ainda não tem conhecimento sobre PCR, vou deixar um link aqui em cima para você assistir uma aula prática, teórica e prática sobre PCR. Aí você vai aprender para você aproveitar. Nós estamos aí no meio de uma trilogia, né? Na aula passada eu ensinei o passo a passo para você padronizar uma PCR. Na aula de hoje é como otimizar. Então a situação aqui é diferente. Lá no primeiro dia, na aula passada, a gente falou sobre o passo a passo que você tem que fazer, o que você deve considerar na hora de montar uma reação e começar o processo de padronização, certo? E entendeu por que cada passo era importante. Agora que você tem uma reação montada, ela já está funcional, mais ou menos funcional, você vai aprender como otimizar essa reação, né? Selecionando as quantidades, as concentrações, as temperaturas, os tempos aí ideais para a sua reação ficar tinindo. Certo? E por último, depois numa próxima aula, a gente vai falar sobre os aditivos de PCR. Então a situação é a seguinte, né? Você está na seguinte situação. Você tem uma PCR que funciona,
ali funcional, já você montou o basicão da reação, colocando uma quantidade indicada aí de DNA, uma concentração indicada de primer, de cada um dos reagentes, fez uma temperatura, uma termociclagem ali padronizada, né, meio padrãozão, e sua PCR está funcionando. Está funcionando, talvez não, talvez esteja funcionando mal, mas pelo menos você tem algum tipo de resultado. Agora a pergunta é, dá para melhorar? Dá para pegar isso que você está fazendo aí, fazer ficar melhor, deixá-la melhor do que está? E eu já te respondo logo de cara, com certeza tem. Com certeza, e tem vários benefícios de você otimizar a sua reação de PCR. Então, vamos lá, antes de começar a falar do passo a passo, eu quero só que você tenha na cabeça a importância da otimização de uma reação. Por que é importante você pegar uma reação que já funciona ou funciona meia boca e deixá-la tinindo? Primeira coisa, acho que o mais importante de tudo aí são esses dois primeiros pontos. Você vai otimizar seu tempo na bancada, vai diminuir o tempo que você vai passar na bancada, com certeza, e diminuir seus gastos com reagente. É isso que no final das contas vai significar para você a otimização. Diminuir tempo desperdiçado, vai diminuir tempo de mão de obra na bancada e, consequentemente, diminuir o custo com reagente e custo de mão de obra também, tá? Mas tem ali os benefícios técnicos. Você vai diminuir a taxa de falso negativo, vai diminuir a taxa de falso positivo, isso para algumas aplicações pode ser muitíssimo importante. Vai diminuir a taxa de resultados indeterminados, aquele resultado que você não sabe se funcionou ou não funcionou. Vai permitir a detecção e ou a quantificação de alvos raros. Às vezes você tem um gene ali que é pouco expresso, um alvo que ele está em pouca quantidade na amostra, uma mutação talvez, que são alvos que estão em baixa frequência numa amostra. Você otimizando a reação vai ter a capacidade ou maior chance de detectá-los da maneira adequada. Você vai melhorar o resultado entre as replicatas, né? Isso aqui, quando você faz replicata, precisa fazer replicata, o que você quer é que elas estejam iguais. Se elas estão diferentes é porque alguma coisa não está funcionando direito. Consequentemente, melhorando o resultado da replicata, vai diminuir o tempo de bancada, economizar tempo, economizar dinheiro. Vai melhorar a qualidade de uma curva padrão, caso você tenha uma curva padrão aí no seu experimento. A gente vai falar de curva padrão daqui a pouco. Vai diminuir o número de repetições de corridas que falharam, vai falhar menos e no final das contas você vai ter que repetir menos. Certo? Então aqui eu deixei 10 objetivos da otimização, por que é importante, e agora sim a gente vai falar de 10 passos para você otimizar a sua reação. Vamos começar, você vai seguir nessa ordem aqui. Primeira coisa que você vai fazer é variar a quantidade de DNA que você tem no seu teste, no seu experimento. Vai deixar tudo padrão, como você fez lá no processo de padronização. Vai deixar tudo padrãozinho. Quantidade de primer, concentração dos outros reagentes, o tampão que você está utilizando, a enzima, tudo padrão. Fixa todo mundo, você só vai variar uma coisa, que é a concentração, a quantidade de DNA na sua reação. Então você vai variar a concentração do DNA. Isso é importante, a gente viu na aula passada, né? Porque a falta de DNA, ela pode resultar em não detecção de um alvo, de uma amplificação. Então, um alvo raro, um gene pouco expresso. Então, se você coloca DNA de menos na sua reação, menor quantidade, você pode não detectar o seu alvo ali. A amplificação pode não ser detectável, detectada. O excesso de DNA também é ruim. Se a gente viu que sempre o excesso, ele vai causar aí, provavelmente amplificação inespecífica, em caso de primer, diminuição de primer, né? O excesso também ele não é legal. Então, você vai variar a concentração para deixar ele no meio do caminho aqui, não em excesso e não em falta, certo? Como que você vai fazer isso? Você vai fazer uma diluição seriada utilizando uma amostra conhecida do seu teste do seu experimento ou um conjunto de amostras conhecidas do seu teste do seu experimento, tá? O que é isso aqui? Eu vou explicar para você o que é essa diluição seriada, mas o importante agora, nesse momento, é que você entenda que para você fazer esse teste, você tem que utilizar uma amostra positiva, uma amostra conhecida, que você sabe que ela amplifica naquelas condições. Porque o teste aqui é da concentração e não se a amostra vai funcionar ou não se a reação vai funcionar ou não. A gente sabe que a reação funciona, você tem a amostra ali naquele seu teste, naquele seu experimento que funciona. Então você vai pegar uma amostra, mas eu recomendo que você pegue um pool de amostras, pegue, sei lá, uma amostragem ali, umas 3, 4, 5, 10 amostras, pega uma alíquota de cada uma delas, junta tudo num tubo e faz esse teste que eu vou mostrar para você, que é o teste da diluição seriada. Como é que ele funciona? Então imagine, aqui é um exemplo de preparo de diluição seriada. Imagine que na sua amostra, chutei um valor aqui, você vai ter sua concentração, mas imagine que na sua situação a sua amostra ou esse pool de amostras esteja com uma concentração de 500 nanogramas por microlitro. Você tem 500 nanogramas de DNA a cada microlitro de amostra. Aí você pegou 5 microlitros desse pool, fez um pool ali com 5 microlitros dessa sua amostra.
que você vai fazer é pegar uma parte desse pool, 1 microlitro aqui, por exemplo, né, sobrando 4 aqui no tubo, vai pegar 1 microlitro desse seu pool de amostras, passar para um tubo novo. Vai passar para um tubinho novo ali. E ali você vai adicionar 9 microlitros de água. Então você está colocando 1 microlitro de amostra para 9 de água. Você está fazendo uma diluição de 1 para 10. Ou seja, esse segundo tubo aqui, esse segundo ponto da sua diluição seriada, ele é 10 vezes diluído em relação ao primeiro. Ou o primeiro é 10 vezes concentrado em relação ao segundo. Aí o que você vai fazer é homogeneizar isso aqui muito bem, né? Esses 9 microlitros de água com 1 de amostra, vai homogeneizar muito bem, pegar 1 microlitro daqui e passar para um tubo novo e adicionar 9 de água também. Ou seja, você fez uma diluição de 1 para 10 desse ponto em relação a esse. Ou seja, esse ponto aqui ele é 10 vezes diluído em relação a esse, que por sua vez é 10 vezes diluído em relação a esse. Ou seja, esse ponto aqui ele é 100 vezes diluído em relação a esse aqui. Tá bom? Aí você vai misturar isso aqui muito bem, pegar 1 microlitro e passar para o tubo do lado, um tubo novo, adicionar 9 de água, vai fazer uma diluição de 1 para 10 desse em relação a esse. Ou seja, esse ponto aqui, ele é 1000 vezes diluído em relação a esse ponto. E você vai fazer a mesma coisa aí, criando um quinto ponto. Pode fazer o sexto ou sétimo também, mas aqui para começar com 5 tá bom. No final das contas, o que você fez é isso, né? O primeiro poço, o primeiro tubo, ele tem uma concentração de DNA aqui de 500 nanogramas por microlitro. O segundo tem 50. O terceiro tem 5, outro 0,5 e outro 0,05. Você foi diminuindo a concentração dele ao longo dessa diluição seriada que você fez. Aí o que você vai fazer? Vai pegar e fazer a PCR, utilizando volumes iguais, vamos por 5 microlitros, de cada um desses tubos aqui. Vai fazer uma PCR lá do jeitinho que você fez no processo de padronização, do mesmo jeito, usando o volume que você usava de DNA ali, só que agora para cada um desses 5 tubos aqui. Obviamente, esse primeiro tubo mais concentrado, você espera, teoricamente, a gente vai ver já isso, maior quantidade de DNA produzido lá no final. E esse tubo aqui, menor quantidade. Mas vamos dar uma olhada com calma nesses resultados. Então, beleza? Vai fazer a PCR de cada um desses tubos aqui, usando volumes iguais em todas as reações de PCR para cada um deles. E a gente vai ver os resultados lá na eletroforese. Então, quando você fizer a amplificação dos produtos da diluição seriada, PCR funcionou, você vai pegar e colocar isso na eletroforese. O que você esperaria ver na teoria, né? O ponto mais concentrado, no qual você tinha 500 nanogramas por microlitro ali de reação, você vai ver uma banda ali, possivelmente de todas é a mais intensa, né? É uma banda mais intensa, porque tem maior DNA que foi produzido, já que você usou mais DNA nessa PCR. O segundo ponto, uma banda também intensa, mas uma intensidade um pouquinho menor. O terceiro um pouquinho menor, o quarto um pouco menor, o quinto um pouco menor. Teoricamente é isso que você espera ver, mas não necessariamente você vai ver algo desse tipo. Pode ver, pode ser que esse processo, quando você fizer uma diluição seriada como essa, talvez você receba um resultado como esse. E se você receber, qual dessas concentrações, né, que não é massa, não, é concentração, 500 nanogramas por microlitro, qual dessas concentrações aqui você utilizaria para fazer a sua PCR? Outra pergunta, uma outra maneira de perguntar, já que a gente está falando de otimização. De todas desses 5 resultados, qual é o mais ótimo? Qual é o ótimo aqui? Qual é o melhor, que gerou o melhor resultado? Nesse primeiro caso, nesse meu exemplo, a quantidade mais adequada de DNA seria de 500 nanogramas por reação, né? Se a gente usou ali ou a amostra ou o ponto de diluição seriado com 500 nanogramas por microlitro. Seria esse primeiro ponto, porque ele tem a banda mais intensa, a PCR que funcionou melhor, gerou mais resultado e não teve amplificação inespecífica nenhuma aqui, certo? Nesse caso, eu selecionaria esse primeiro. Mas um outro resultado que você pode receber é isso aqui, ó. Primeiro ponto, você recebeu isso como resultado. Segundo, uma bandinha ali um pouco menos intensa. Aí o terceiro, uma banda mais forte. O primeiro era a maior concentração, a banda mais forte. O segundo, uma banda menos intensa, esperado. E o terceiro, pum, de repente ficou mais forte. Aí o quarto menos intenso, o quinto menos intenso. A gente falou sobre isso na aula de padronização. O que pode acontecer? O que pode estar gerando esse tipo de resultado? Como você coloca maior quantidade de DNA, você está colocando também, provavelmente ou possivelmente, maior quantidade de impurezas na sua amostra, que o DNA não está purinho ali não. Ele tem proteína, tem nuclease, ele vai ter coisa misturada com ele. Contaminantes que veio ali da química da extração. Então, quanto mais DNA você coloca na reação, mais impurezas você coloca também. E o que pode acontecer
é que essas impurezas em grande quantidade, elas passam a inibir a PCR. Elas têm um fator de inibição, elas têm uma característica de inibidora da PCR. E aí, conforme você dilui a concentração da sua amostra, você dilui também a presença dos inibidores, a concentração de inibidores. E pode ser que aquele inibidor, em uma determinada concentração, ele deixe de inibir. Aquela concentração de inibidores ou de contaminantes, ela deixa de ser um inibidor, porque está uma concentração mais baixa e a PCR ela passa a ser mais eficiente. Então aqui, mesmo que você tenha uma menor quantidade de DNA nessa situação aqui, em relação a essa reação ela foi tão eficiente quanto essa ou até mais eficiente em relação a essa daqui. Pode acontecer isso. Aí depois você vai fazer a diluição, aí beleza, aí cai na situação que a gente falou anteriormente. Nesse caso, qual concentração aqui ou qual quantidade seria a ótima dessa PCR? Seria a de 5 nanogramas, né? Porque a gente sabe que 500 nanogramas, ou há indicativos de 500 nanogramas ou 50 nanogramas, a presença de inibidores, a presença de contaminantes fazendo a inibição da PCR. Então 5 nanogramas seria a condição ótima nessa situação aqui. Um outro cenário. Fez ali a primeira, segundo, terceiro, quarto, quinto ponto, né? Então mais ou menos como esperado. Só que às vezes quando você tem uma concentração muito grande de DNA, a gente viu lá na outra aula, né? Que pode acontecer é a amplificação de fragmentos inespecíficos. Então a gente colocou excesso de DNA aqui, favorecendo a ligação de primer. Primer que foi feito para ligar numa região específica ali, ele consegue se ligar em outras regiões porque tem excesso de DNA, tem excesso de sítio de ligação para aquele primer ali, ele acaba ligando e formando alvo inespecífico ou fragmento inespecífico. Nesse caso aqui a concentração ótima, adequada para usar na PCR seria 5 nanogramas também. Aqui está formando produto inespecífico, aqui também a gente não quer, então 5 nanogramas nessa situação. Mais um cenário aqui, nós temos a primeira reação, é a mais concentrada, nem amplificou, não gerou produto nenhum aqui de PCR, aqui 50, depois aconteceu ali a situação esperada. O que pode acontecer aqui? Mais ou menos como num 2 casos atrás que eu expliquei, né? Você tem excesso de DNA, consequentemente você tem excesso de impurezas e essas impurezas podem estar inibindo a reação. Aqui inibiu tanto a reação que ela nem aconteceu, ou aconteceu muito pouco. E aí a primeira concentração que você consegue detectar é 10 vezes menor do que essa aqui, né? Essa aqui em excesso no caso. Nesse exemplo aqui, 50 nanogramas seria a situação ideal. Certo? Então é assim que você determina a concentração ideal ou a quantidade ideal de DNA na sua reação. Faz uma diluição seriada com amostras positivas e você vai verificar ali em qual cenário você se encaixa. Lembrando que o excesso pode gerar amplificação inespecífica e a falta, a não detecção do seu alvo. Vamos para o segundo passo, depois que você determinar a concentração. Achou a concentração? Fixa agora a concentração de DNA. Vamos variar outras coisas. A segunda coisa que a gente vai variar é a concentração dos primers. Lembra que eu falei na aula passada, eu já fiz essa aula 2 vezes aqui no Universo da Biomol, então não vou repetir em detalhes. Se você quiser saber como variar a concentração dos seus primers, vou deixar a aula completa aqui. Mas para a gente ter o racional, né? Quando você otimiza a concentração de primer, o que você quer? O objetivo dessa otimização é aumentar ao máximo a intensidade da banda da eletroforese, ou seja, produzir produto de PCR sem formar banda inespecífica. Mais ou menos como na concentração ali de DNA, né? Mesmo racional. Então o que você quer ver é uma banda concisa, forte, você consiga detectá-la, não quer ver banda fraca, ou pelo menos encontrar a banda mais forte, e se tiver banda mais forte que não tenha amplificação inespecífica aqui, certo? Nem de número de primer. Então a otimização dos primers, você vai fixar todo o resto, inclusive a concentração de DNA que você determinou no passo anterior e vai variar a concentração dos primers, de cada um dos primers. Então imagine que você descobriu lá no passo anterior que 10 nanogramas de DNA numa reação, ou DNA, é o que você precisa. Agora você vai variar os primers. Então você vai fazer aquela reação, PCRs, como você fez no primeiro caso, com um pool de amostras ou com uma amostra positiva, e variar a concentração dos seus primers. Aí eu sugiro que você teste essas 3 concentrações aqui primeiro. Talvez um pouquinho menos aqui, um pouquinho mais também se você quiser. Mas essas 3 aqui é um bom momento de você começar. Monta a sua reação e uma das suas reações você testa primers que vão ficar a 100 nanomolar no final da reação, cada um deles, né? Lá no final da reação, depois que você montar toda a reação, no final dela, os seus primers, cada um deles estará a 100 nanomolar, numa outra reação 300 nanomolar e numa terceira reação 600 nanomolar. Pega esse produto aqui, esses 3 produtos, faz a PCR, joga na eletroforese e vê o que você recebeu de resultado.
Olha aqui um exemplo real, variando 4 concentrações aqui no caso, 100, 300, 600 e 1000 nanomolar. Nesse caso, você pode ver que 600 nanomolar de cada primer e 1000 nanomolar de cada primer foi uma concentração em excesso. Nós colocamos primer em excesso, que está tendo amplificação inespecífica aí, aqui poderia estar, talvez esteja, gerando dímero de primer aqui no peso molecular menor, pode estar acontecendo. Então, 600 e 1000 nanomolar aqui nesse caso, não funcionou, foi excesso. Qual você selecionaria aqui no caso? Eu ficaria entre 100 e 300, parece que 300 está funcionando bem, 100 também, não sei se tem uma banda específica aqui ou não, né? Se tiver está muito fraco, mas talvez aí 200 seria uma concentração ótima, 200 ou 300 nanomolar seria uma concentração ótima de cada um dos primers nessa condição. Aí você vai fazer esse teste para determinar a concentração. Se ficar difícil você chegar numa situação bonitinha como essa aqui, aqui está limpinho, né? Tá fácil de visualizar. Se ficar difícil chegar numa situação como essa, você ainda tem uma alternativa que é fazer uma análise combinatória, fazer uma combinação de concentração de cada um dos primers. Porque o primer Ford e o primer reverse, eles não necessariamente precisam estar na mesma concentração, 100 nanomolar do Ford e 100 do reverse. Eles podem ter concentrações diferentes. O primer Ford 100 nanomolar e o reverse 50, ou 150, ou 300. Você pode trabalhar com concentrações diferentes. Então, o que você pode fazer, se precisar nesse processo de otimização, aí é trabalhar com combinar diferentes concentrações de cada um dos primers. Então, combinar o primer Ford, por exemplo, utilizar 100 nanomolar do primer Ford com 300 do primer reverse ou 600 do reverse, né? Ficar 300, 100, 600, 100. Ou 300 do Ford com 100 do reverse. Assim, vai fazer uma combinação aí de concentrações para verificar qual que se enquadra naquela situação. Banda concisa, emitindo bastante luz, bastante fluorescência, sem formação de dímeros, sem formação de amplificação inespecífica. Certo? Então, esse foi o segundo passo. Vamos para o terceiro. Determinou a concentração de amostra, de DNA, determinou a concentração de primer, agora você vai trabalhar na variação de temperatura de anelamento dos primers. Quando você desenha primer, de acordo com as condições do seu primer, você vai saber que a temperatura tem uma temperatura ótima de anelamento ali, ou pelo menos é uma temperatura estimada ser ótima de anelamento. Só que saber exatamente qual é a temperatura ideal ou ótima de anelamento não é só fazendo conta, não. É testando na bancada mesmo. É o único jeito de você saber com certeza é testando empiricamente, fazendo na bancada, certo? Então imagine, você desenhou o primer, o software de desenho de primer ou o fornecedor de primer vai te falar que você tem uma temperatura de anelamento estimada para aqueles seus primers de 54 graus Celsius. Você desenhou o primer, comprou e aí você ficou sabendo, você recebeu a informação ou você calculou que a temperatura de anelamento estimada para aquele primer é 54 graus Celsius. Será que é mesmo? Tem que testar. O que você pode fazer é diminuir um pouco essa temperatura e aumentar um pouco essa temperatura, fazer alguns testes. Utilizar a temperatura de anelamento 54, mas utilizar também a 52, a 50, a 56, a 58 e ver o que acontece. Que é o que eu estou mostrando aqui nesse meu exemplo. Lembrando, só uma informação importante. Esta aula de como fazer isso que eu acabei de falar, fazer essa variação de temperatura de anelamento, já tem pronta, dedicada aqui no canal também. Eu vou deixar o link dessa aula para você ver aqui. Você pode ver ela completinha de como fazer esse processo. Mas aqui acho que vai ser suficiente para você. Então, essa variação de temperatura de anelamento, esses diferentes testes de variação de temperatura de anelamento, é chamado gradiente de temperatura. Então, você pega e testa. O ideal, o esperado, seria uma temperatura ótima a 54 graus Celsius. Você testa 52, 50, 56, 58, 60. Você vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, aqui nesse caso 6 reações de PCR separadamente, individualmente, cada uma delas utilizando uma temperatura de anelamento específica. Então, nesse caso, 54 graus Celsius era a temperatura ótima, né? Esperada ótima. Então, o que você quer ver uma banda concisa, sem arraste, sem outras bandas sendo formadas. Se você diminuir essa temperatura para 52, o que pode acontecer? 52,50 aqui no caso. Pode acontecer que você tenha uma amplificação inespecífica. Quanto menor a temperatura da reação, na fase, no passo de anelamento, menos específico é a ligação, é o anelamento, é a ligação do primer com o seu alvo. Então, olha o que está acontecendo aqui. O primer,
Ele se liga a 54 graus Celsius? Se liga, vai se anelar a 54. Mas ele se anela a 52? Se anela também. 50 graus Celsius? Se anela também. Só que quanto menor a temperatura, menor é a especificidade desse anelamento. O anelamento do primer, ele é controlado por 4 fatores. Primeiro deles, temperatura. Quanto maior a temperatura, maior a especificidade. Quanto menor a temperatura, menos específico, menor especificidade. Segundo, a concentração de sal do tampão. Então, a concentração de sal do tampão, ele está relacionado com o desempenho do anelamento, com a quantidade de força que vai ser necessária, a quantidade de energia que vai ser necessário para anelar um primer ao seu alvo e mantê-lo anelado naquela estrutura dupla fita. Terceiro, estrutura do primer. Claro que quanto mais bem desenhado o primer, melhor vai ser o seu desempenho, mais específico ele vai ser, né? Então a estrutura, o desenho do primer é o terceiro fator. E o quarto fator é a presença de aditivos de PCR. Aditivo de PCR tende a modificar a temperatura de anelamento de um primer, certo? Então aqui no caso a gente está variando a temperatura. Nós testamos 54, 52, 50. Quanto menor, quanto mais baixa a temperatura, menos específico ficou. E por outro lado, se a gente aumentar a temperatura, né? 56, 58, 60. Nesse caso a gente teve o aumento da especificidade, não teve a formação de fragmentos inespecíficos aqui, e a gente manteve a intensidade da banda. Nesse caso, qual seria a temperatura de anelamento ótima? Eu diria que era 60 graus Celsius. A gente não teve a diminuição da intensidade da banda e não teve formação de fragmentos inespecíficos. Então aqui nesse caso, né, eu mostrei para vocês um gradiente de temperatura que a gente fez manualmente, fez uma reação ali usando uma temperatura de anelamento 50, uma outra reação temperatura 52, outra 54, mas a grandíssima maioria dos equipamentos hoje em dia, os termocicladores, eles fazem esse processo de gradiente automaticamente. Você consegue programar o termociclador para o bloco dele, onde acontece a termociclagem propriamente dita, fazer essa variação de temperatura automaticamente. Então imagina que a gente está olhando aqui para o bloco, né, do equipamento, e aí você estabelece qual é a temperatura mínima de anelamento que você quer na sua reação e qual a temperatura máxima. E automaticamente o bloco do equipamento ele vai distribuir, ele vai fazer esse gradiente, essa variação de temperatura da mínima para a máxima, variando 2 graus para cada coluna aqui. Então todas as colunas, todos os pocinhos dessa primeira coluna aqui vão ter 50 graus Celsius no passo de anelamento. O passo de denaturação, extensão, continua a mesma temperatura. No anelamento que ele está variando a temperatura. No passo de anelamento, todos vão ter aqui 50 graus Celsius. Aí ele aumenta 2 aqui, ele de 50 vai para 52 aqui nesse caso. Todos os pocinhos aqui nessa coluna vão ter 52. Aqui 54, 56, 58, até que chegar aqui no último, a temperatura de anelamento está 72 graus Celsius. Então ele fez aquilo que eu expliquei para vocês de maneira automática. Você pega essas reações em cada uma dessas situações diferentes, cada uma dessas temperaturas de anelamento diferente, faz a PCR, faz a eletroforese, corre de óleo garosa e vê como é que ela fica ali e você seleciona a banda mais intensa sem formar amplicon inespecífico, né? Produto inespecífico de PCR. Aí o passo número 4, você vai variar o tempo de extensão. Você pode variar o tempo de extensão. O protocolo vai te dar um tempo de extensão, né, que é o terceiro passo lá dos 3 passos da PCR. A hora que a DNA polimerase está incorporando os nucleotídeos, você pode aumentar ou diminuir esse tempo aí se você precisar. Então varia o tempo de extensão. O tempo de extensão, ele depende, primeira coisa, da DNA polimerase que você está utilizando. Tem enzimas que são mais rápidas, como o ATAC, por exemplo. Tem enzimas que são mais lentas, como a PFU. Geralmente, quem trabalha com TAC vai fazer o seguinte cálculo, vai deixar 1 minuto para cada 1000 pares de base do seu alvo. Então, se você está amplificando um alvo que tem 1000 pares de base, vai deixar 1 minuto ali no tempo de extensão. Se ele tem 1500 pares de base, vai deixar 1 minuto e meio. Se for a PFU, aí você vai ser proporcional, certo? Então o tempo de extensão aqui ele depende da polimerase. Então aqui está mostrando justamente, né, são 2 polimerases. Uma chamada de rápida, uma chamada de lenta, que possivelmente é uma ATAC, que possivelmente é uma PFU, não sei, mas uma rápida e uma lenta. E diferentes tempos de extensão para cada uma delas. Então notem que olha como perde rendimento se o tempo de extensão for muito rápido. Aqui 10 segundos, 60 a 10 segundos. Né? 10 segundos, olha como prejudicou a amplificação do alvo. 60 segundos, olha como fez uma amplificação bonitinha, como esperado. Né? Agora, olha aqui nessa que é mais lenta, como o tempo prejudicou pra caramba a produção desse alvo aqui ao longo dessa PCR. Então aqui nesse caso, tempo de extensão 60, aqui também 60, né? Não teve nenhuma formação
de fragmento específico, que eu deixaria 60 também neste caso, certo? O que mais? O tamanho do amplicon, né? Quanto maior o amplicon, maior o tempo de extensão, certo? Tamanho do amplicon. E tem uma ideia aqui também, uma informação importante, é que se você trabalha com amplicons muito grandes, acima de 10 mil panelas de base, é possível que esses fragmentos aqui eles vão precisar de tempos mais longos, proporcionalmente mais longos de extensão e temperaturas mais baixas ao longo dos passos da PCR, né, para fazer a manutenção da funcionalidade da enzima para conseguir amplificar esse fragmento grandão aí. Então, tempos maiores, temperatura mais baixa. E quanto mais tempo você submete aquela enzima a alta temperatura, mais ela vai se degradar, né? Então você, como vai ter que deixar altas temperaturas por muito tempo, é interessante pelo menos baixar a temperatura um pouquinho.